Boa noite a todos e a todas. No âmbito da disciplina Fundamentos da Biblioteconomia, como atividade denominada Bibliotecários, Bibliotecárias que Inspiram, neste semestre 2020.2, trazemos a bibliotecária Ana Cleide Patrício de Souza para compartilhar conosco a sua incursão na biblioteconomia, sua trajetória formativa, educação continuada, atuação em bibliotecas e também no movimento associativo. Ana Cleide Patrício de Souza é graduada em Biblioteconomia pela UFPB, é especialista em Museografia e Patrimônio Cultural pelo Claretiano Centro Universitário, é mestranda em Ciência da Informação pela UFPB, diretora de formação da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba, gestão 2021-2023. E tem experiência em bibliotecas universitárias e seus temas de interesse, dentre outros, são literatura de cordel, memória, gestão de bibliotecas, ação cultural em bibliotecas, informação em saúde, como eu disse, dentre muitos outros temas que a Ana Cleide se dedica. Então, Ana Cleide, eu agradeço primeiramente a sua disponibilidade em estar conosco, em compartilhar sua expertise conosco, com os discentes da disciplina de Fundamentos da Biblioteconomia, no curso de graduação em Biblioteconomia da UFPB. Seja muito bem-vinda e eu passo a palavra a você. Obrigada. Eu que quero agradecer pelo convite. Para mim, falar das minhas vivências sempre é um prazer. Ano que vem são 20 anos, de formada, então eu já inicio a celebração. Eu espero que o que eu contribua nessa disciplina para os alunos instiguem e que vocês guardem o melhor de mim para a carreira de vocês. Eu intitulei essa palestra, aula, Vivências em Bibliotecas. E Luciana já falou aí um pouco da minha formação. Eu queria acrescentar também que eu colaboro em um grupo de mães, que é muito importante para mim, sobre doença rara, nas questões de informação em saúde. Bem, minha trajetória na biblioteconomia foi, a princípio, eu queria trabalhar com informação, não importava onde. E cheguei na biblioteconomia e fui me apaixonando a partir das disciplinas e fui amando, e enfim, até que eu cheguei no período de estágio e ouvindo a professora falando agora para vocês sobre a questão das bibliotecas, realmente as obras raras são encantadoras e todo o universo da biblioteca, na verdade, eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto um pouco de tudo. Eu até tenho esse problema de foco, porque eu gosto de muita coisa da área. Então, na época, eu trabalhava e, infelizmente, não podia fazer aquele estágio ou participar de PIBIC, dessas questões que eu saliento para vocês, que se engajem nisso, que é importante. Na época, eu não tinha uma opção, eu precisava trabalhar e acabei fazendo estágio na Biblioteca Central e na Biblioteca do CCN, de Ciências Exatas e da Natureza, também da UFPB. Eu não sei se a Luciana lembra, mas a gente tinha o antigo microISOS, que eram os primórdios da questão do sistema, de biblioteca, bem antigo. E, a partir do estágio, eu acabei indo para essas áreas que vocês devem estar vendo aí. Eu coloquei aqui primeiro os tipos de bibliotecas que atuei e vou apresentar cada uma gradativamente, mas porque eu fui auxiliar de biblioteca antes de ser bibliotecária. Então, por 3 anos, eu trabalhei na biblioteca religiosa e quando vocês estavam comentando aí sobre a questão dos livros, essa memória veio à mente imediatamente, porque eu ficava em meus livros e assim, eu perdi até a hora de ir embora muitas vezes. Depois eu atuei em bibliotecas universitárias, em 2, e uma biblioteca privada, comunitária, escolar, técnico profissional, era uma mescla de tudo, até considerava um pouco biblioteca pública, porque a gente acabava abarcando isso. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Essa aqui foi a primeira biblioteca que vocês também estão me vendo aí, bem jovem, diferente.
E dá para vocês visualizarem um acervo, né? Essas são as imagens que eu tenho. E era encantador, eu vivia mexendo em obras, era uma biblioteca que era dividida em duas partes. Essa daí é o acervo bem mais antigo, e essa que eu estou segurando o livro, ou em pé, seria uma parte do acervo mais novo. Então, lá tinha livros antiguíssimos, com iluminuras, sobre Papa João Paulo II. Eu amava trabalhar aí. Então, minha atuação aí ainda como auxiliar de biblioteca e enquanto aluna da biblioteconomia. O que é que acontecia nesse período? Era bem interessante porque as disciplinas que eu tinha no decorrer do curso, eu aplicava dentro da biblioteca como forma de exercício prático, né? Então, a administração de bibliotecas que a gente pagava antigamente, não sei se tem hoje ainda essa mesma nomenclatura, e então todos os projetos eu voltava para ela. Não consegui muita coisa porque é muito difícil. Vocês imaginem uma biblioteca medieval moderna, né? Porque você vê que o prédio não é tão medieval, mas o acervo era assim um pouco medieval. Então, para que as pessoas entendessem a importância da biblioteca, eu, enquanto aluna, era muito difícil convencer. E nessa época a bibliotecária ficou doente e eu acabei me tornando uma bibliotecária aluna, né? Porque eu tive que segurar a onda. E aí, em 2002, eu me formei. Eu estou situando a questão do auxiliar, porque foi antes da minha formação. Em 2002, eu me formei, e esse xizinho, em 2003, eu fui demitida da biblioteca religiosa. Que, ironicamente, né, falando, a gente presume que você vai se doar e você vai ser contratado, e não é assim. E aí foi muito difícil para mim, porque eu amava aquele lugar, e aí fiquei em 2003 buscando oportunidades aqui. Tinha uma disciplina chamada Multimeios, do professor doutor Adolfo, e aí ele foi e disse, olha, Ana, eu me destaquei um pouco na disciplina dele, ele disse assim, olha, Ana, eu vi uma vaga, mas é um outro estado. A princípio eu tive medo, e no segundo chamado eu digo, professor, vou aceitar essa empreitada, porque era só 3 meses, resultado, saí em busca dessa oportunidade de emprego, vocês estão vendo aí o ônibus. Eu saí de João Pessoa para o interior do Maranhão, sul do Maranhão, de ônibus, era 38 horas de viagem, e eis que lá tinha as oportunidades que eu não consegui encontrar aqui, naquele momento. Quando a gente se forma, a gente fica com ansiedade, e não é assim as coisas, né? Mas isso foi muito bom para mim, enquanto profissional e pessoa também. Eu acho que eu sou outra pessoa, tenho um antes e depois da minha ida para o Maranhão. E lá eu atuei em 2 bibliotecas universitárias, uma só como prestação de serviço e outra como coordenadora bibliotecária, juntamente com outra colega paraibana, que é a Biblioteca Universitária Ministro Edson Vidigal. Era a antiga Facimp, e hoje ela passou a chamar DEVRAE, e depois mudou com essa questão de mudança de faculdades. Eu confesso a você que eu não sei se ainda está DEVRAE. E aí nós coordenávamos juntas, eu era do horário da manhã e minha colega do horário tarde e noite. E na Unisuma, que era concorrente dessa, mas surgiu o famoso bico, né? E em 2005 eu fiz um auxílio para uma outra colega bibliotecária maranhense, que era na questão da catalogação e indexação no processamento técnico. E aí estou eu no acervo, cheia de medos, porque era a minha primeira experiência profissional, mas, assim, gente, em 6 meses, parecia que eu já estava meio que veterana, assim, é um ambiente tão apaixonante que você vai se entregando, é essa a sensação que eu tive. E aí, eu, com aquele uniforme que ninguém gostava muito, aí vocês vão ver ao lado da bibliotecária Biblioutilidades, né, que é essa época aí que eu estou falando para vocês. Nessa faculdade, nós conseguimos, junto ao MEC, aprovar 12 cursos de graduação e 2 de pós-graduação na especialização, e esse era o trabalho árduo. Vocês estão vendo aí a mesa, né, com um monte de livro, porque todo mundo acha que a nossa função é só ali estar sorridente numa mesa e tal, mas bibliotecas, quando você não exerce uma função única, por exemplo, só indexação ou só referência, geralmente as bibliotecas privadas, nós somos biblioutilidades, eu usei até esse termo aí. Então, vocês percebem a mesa aí, lotada de livros, então eu tinha que coordenar uma equipe, eu tinha essa outra colega, mas a gente tinha pouco tempo, o MEC sempre aporta, e a gente tem os usuários que querem as obras novas, principalmente as obras de direito, né, que elas perde a atualização muito rápido,
E foi uma escola para mim, assim. Foi quando eu trabalhei com a migração de sistemas, que não é uma coisa assim que para mim não é tão apaixonante, mas eu tinha uma equipe maravilhosa. Hoje são todos meus amigos, os auxiliares que eu trabalhei, todos os estagiários, todos estão no meu Face, nas minhas redes sociais. E aí a gente começa naquele segmento de tentar convencer a instituição da importância da nossa profissão. Então, assim, eu fazia questão de estar em tudo, mesmo muitas vezes sem que eles quisessem, né? Não sei se vocês estão percebendo aí, tem uma foto que tem um púlpitozinho da faculdade e eu estou apresentando a questão das normas da biblioteca, porque eles não achavam importante, mas eu, enquanto profissional, eu achava que nós tínhamos que aparecer, né? Para não ficar só aquele bibliotecário que está na mesa, porque as pessoas têm essa visão, e não era assim. Então, aí onde eu escrevi já tudo que eu estou dizendo para vocês, eu trabalhei com mutação bibliográfica, treinamento de auxiliares, estagiários. Eu vou fazer só uma paradinha, que eu não sei se eu estou indo rápido, tá bom? Posso seguir? Pode seguir, Ana Cleide, está ótimo. E aí a gente tinha um dilema que era, tá vendo aí eu descabelada, dando tchauzinho, socorro e tal, porque era muita coisa nessa rotina. E o mais difícil era corrigir dados no programa da biblioteca, porque é uma biblioteca, nós temos que pensar no nosso usuário. Então, eu acho que algumas colegas, quando trabalhavam lá, elas pensavam como elas queriam que fosse. Nós temos que olhar sempre para o nosso alvo, que é o usuário. Então, foi um trabalho muito grande para corrigir dados no sistema, mas, enfim, conseguimos e tivemos os cursos aprovados na época. Aí, com essa questão da biblioteca, você vai conhecendo um aluno que acha você comunicativa e convida para uma coisa, e eu comecei a aceitar alguns desafios. E aí eu estou na Universidade Estadual do Maranhão, foi um convite, era um evento, né, de estudantes, e me convidaram para ministrar uma oficina, e eu trabalhei com um livro com feltro e tecido, e foi muito interessante essa experiência. E esse livro até é meu mascote até hoje. A gente montou o livro e esse livro me acompanha até hoje. Aí, após esse período dessa instituição que eu falei para vocês, da faculdade, eu decidi não ficar mais lá. Eu queria algo novo e eu pensei em voltar para Paraíba, né? Estava sentindo falta da minha família, só que eu tinha um estagiário que ele achava apaixonante a minha profissão e ele foi na minha casa me falar de uma possibilidade de emprego. Aí eu digo, tá, não estou fazendo nada, vou me arriscar. E fui, fiz a inscrição, passei. Aí pronto, começou, e agora? Aceito essa empreitada, vou embora. Porque eu fui para o Maranhão para ficar 3 meses, e vocês estão vendo já a minha trajetória de tempo, né? E aí, como aprovado, aceitei e fui para o SESI, SESI Indústria do Conhecimento, mas quando eu comecei em 2008 lá, a biblioteca ainda estava só o projeto, não tinha estantes, não tinha nada. Então, antes de chegar essas coisas, eles me colocaram em multifunções, né? E aí, uma das funções era dar uma checada na análise documental de um arquivo institucional que eu amava, mas que ninguém acatava o que eu dizia, porque eu não tinha formação em arquivo. Eu só tinha uma disciplina técnica de arquivo, então tudo que eu falava, eles desconsideravam porque eu era bibliotecária. E aí não deu muito certo, até que uma colega da arquivologia, né, ela era profissional, era bibliotecária, mas atuava no SESI nessa parte de arquivo, e eu tinha feito um relatório explicando das questões, mesmo sem ser da área técnica específica. E aí eles não aceitaram porque eu era bibliotecária. Aí quando ela veio, ela leu o meu relatório e entregou meu relatório dizendo a mesma coisa que eu disse, né? E aí eu não fiquei muito tempo nesse setor e vim embora, e esse setor não foi, não sei como está hoje, mas não acataram as questões técnicas que informavam, mas era um desafio, era maravilhoso, eu gostava desse lugar. E aí em 2008 ainda foi inaugurada a biblioteca. Era só esse prédio, que tinha um formato como se fosse um livro aberto, seu telhado. Era tudo muito novo para mim também, porque já não era aquele padrão de biblioteca universitária. Era uma biblioteca cujo acervo era tanto para os trabalhadores da indústria, seus filhos, colaboradores, e acabou sendo abraçado pela comunidade. Um lado tinha equipamentos para acesso à internet, que a gente trabalhava também com inclusão digital,
e o outro era acervo para uso comum. Inclusive, aqui em João Pessoa tem um na Praça da Paz, que acho que não funciona mais, nem funcionava como funcionava lá, que lá no Maranhão, acho que tem 16 bibliotecas dessa até hoje funcionando. Então, assim, eu amava esse lugar, tenho muita saudade. Dentro do objetivo do trabalho lá no SESI, como era uma questão mais de uma biblioteca voltada para o social, porque o SESI trabalha nessa linha, né? Eu tinha todos os projetos voltados para questões de inclusão, projetos educativos, culturais. Então, eu, de certa forma, eu não tinha aquele apoio 100%, mas eu lutava muito para estar em tudo, até nas atividades esportivas que o SESI e o Senai promovia, a biblioteca estava de alguma forma, nem que fosse para entregar um panfleto, mas eu fazia questão de que as pessoas conhecessem esse profissional, né? Não imaginar só a gente fica em livros, a gente tem um leque de oportunidades e possibilidades desde que exista, né? E aí eu comecei a fazer projetos dentro da biblioteca. Todos os projetos que vocês vão visualizar aqui, eles estão ligados diretamente com a leitura, livro, literatura, mas eu sempre tinha algo mais para transformar material que poderia ir para o lixo em arte, envolvendo toda a comunidade, e assim eu ia ganhando a confiança dos usuários que passaram a frequentar, e quem ia levava um outro, quem tinha uma prima levava outra prima, e assim foi se expandindo a biblioteca de uma maneira que eu saí de lá e todas as metas que eram solicitadas foram batidas sem que eu tivesse trabalho nenhum, só executando o meu trabalho. Então, trabalhei em vários segmentos, com arte, com a questão da diversidade, com a questão que muita coisa que estão se falando hoje eu já fazia nessa época, né? Questão de atividades voltadas à natureza. Aqui nessa primeira imagem, se vocês podem perceber, era plantando árvores, colhendo histórias. Então, a gente falava sobre o meio ambiente, sobre tudo, mas no final nós plantamos uns 20, mais ou menos, IPs de 3 tonalidades de cores, que hoje já está um pouco maior, né? Já se passaram um tempo. E aí eu ia abarcando tudo que vocês imaginarem, para trabalhar sobre a questão da violência infantil, tinha um projeto para isso, um projeto para ensinar truques no uso do Word, né, principalmente para as crianças que faziam trabalhos escolares, então tinha todo um trabalho. Aí vocês já veem o público mais jovem, adolescente, que participavam do cursos técnicos do Senai, e como o Senai não tinha uma biblioteca própria, a nossa biblioteca virava ponte. E às vezes causava até um conflito, porque as crianças ficavam dizendo o que é que essas pessoas estão fazendo aqui no nosso lugar, achavam que a biblioteca era deles, mas a biblioteca era de todos. E aí vocês veem, no intervalo das aulas, eles estão até com capacete sobre a mesa, eles iam para a biblioteca, uns estavam no seu celular, outros estavam lendo alguma coisa, então era uma coisa comum que eu dizia que o jardim estava florido. Aqui, teatro na biblioteca. Aí, nessa última imagem, o Fashion Day, a gente trabalhou sobre a questão do preconceito e racismo. Né? Essa última usuária que vocês estão observando na foto, ela tinha um preconceito com si mesma, e ela dizia assim, eu queria ser modelo, mas todo mundo ria de mim. Eu digo, então nós vamos fazer um desfile aqui, Fashion Day, e você vai ser minha modelo. E aí, eu transformei a biblioteca em um espaço. Mas antes disso, a gente fez uma leitura sobre esse universo, né, das modelos, como é a realidade disso. A gente leu várias coisas, e aí era assim o meu trabalho. Semana do Livro da Biblioteca, sempre lotada, as escolas agendavam bastante, eu sinto muita saudade. Era assim. Nessa imagem, na foto maior, vocês estão vendo eu com o livro de feltro, é o mesmo livro que eu falei, que eu confeccionei em 2007. Dia dos Namorados na biblioteca, então tinha toda uma programação, cada ano eu criava um nome, era o projeto O Amor Está no Ar, o outro era um projeto O Amor Está Escrito nas Estrelas, sempre tinha alguma coisa que eu tentava até utilizar da atualidade. Eu também fazia mostra fotográfica desde o primeiro ano que eu entrei, porque eu achava importante ter essa memória da biblioteca, onde as pessoas se reconheciam nos projetos que elas participavam, então era um sucesso, essa modéstia à parte falando, era o que eu escutava muito, era elogio em relação a isso. Isso aqui era uma divulgação que a gente fazia, porque às vezes as pessoas acham assim, a pessoa entrou na biblioteca, tem que fazer uma leitura, ela é obrigada a ler e tal. Não, ela vai ler se ela tiver vontade de ler, porque às vezes a gente quer ler uma frase, a gente quer ler só um capítulo. Então, eu criei o painel da informação com informações rápidas.
Então, curiosamente, as pessoas viam os envelopes coloridos e talvez nem quisesse ler nada, só queria entrar na biblioteca, dar um oi, mas parava imediatamente para contemplar o que estava ali, ficavam curiosos, né? E aí esse segmento fomos usando em datas comemorativas, ou então informativas em saúde, aqui no Novembro Azul, né, que é o câncer de próstata. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí são a parte de trás das estantes, que eu não tinha muito recurso, então eu aproveitava o espaço que eu tinha. Aqui era um momento muito engraçado e legal, que eram os contos assombrosos no cair da tarde, que era o Halloween, mas a gente não ficava trabalhando a questão da bruxaria, nada disso, era só informando as cidades onde é comum essa festa, contos de terror, ou então lendas urbanas, eles iam fantasiados, era muito mágico. Aqui é a questão da inclusão, eu tenho um filho com deficiência, e essa escola era a escola que meu filho estudava, então eu fazia questão de ir nas escolas e pedir para que todos os alunos fossem, inclusive as pessoas com deficiência, porque geralmente põe uma dificuldade, então a gente ia lá e tentava agendar um ônibus, e assim eles iam e eram participantes. E era muito massa, porque eu acho que esse momento aí é o que falta muitas vezes no currículo da própria biblioteconomia, né? E a gente só vai ver muito na prática. Então, exercer isso aí foi muito importante para a minha vida. Eu participava da educação de jovens e adultos também nas atividades dele, aí eu estou no sarau literário. Nessa primeira foto que a Luciana está com violão, eu deixava a biblioteca para eles ensaiarem. Tinha alguns conflitos, porque as pessoas ainda têm essa visão do silêncio, né? E a biblioteca era muito viva, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória. Meu cachorro está lá. Tinha teatro. Outra coisa importante na biblioteca é essa questão da parceria. Esse rapaz, ele era ator da instituição, e quando eu sabia que ele ia fazer uma atividade na indústria, eu encaixava ele logo para fazer uma atividade na biblioteca, e lotava, né? Então, nessa imagem que vocês estão vendo, já não é só a biblioteca, nas imagens centrais, eu estou no auditório, porque a biblioteca não comportou o espaço para a quantidade de pessoas, não era muito grande. Aí o momento bebeteca, que eram as crianças bebezinhas mesmo, no maternalzinho, que tem lugares que não permite, eu fazia questão, porque eu acho que a primeira infância é o mais importante em relação ao contato com o livro, com a leitura, com a biblioteca. Então, eu trabalhava muito isso, fazia questão que as professoras levassem, pode ver que tem até com a chupetinha, uma bebê com a chupeta. E aí estou eu novamente com o livro de 2007, que eu falei, que é meu mascote. Então, eu fazia contações de histórias também. Aí levava os escritores da cidade, quando era possível, eu fazia essas parcerias, né? Nessa imagem aí tem o pessoal da Secretaria da Educação e Cultura, que eu também fiz parte. Aqui já é o ponto de alvo da própria instituição, que era os trabalhadores da indústria. Então, eu participava de eventos na Queiroz Galvão, na Vale, na Molifer, que eram indústrias que estavam na cidade, e aí eu levava todo o meu material discursivo da importância da leitura, da biblioteca, e atingia muita gente, e essas pessoas multiplicavam, e é por isso que eu conseguia atingir as metas. Então, aqui tem algumas atividades meio ousadas. Eu fiz uma palestra na estação de trem da Vale, o trem saindo, o outro chegando, e eu lá no meu fazendo a palestra. Foi uma decisão minha de escolher o lugar, porque eu achava que era uma coisa diferente e realmente tinha bastante pessoas. E aí tem até essa frase, né? A informação leva você mais longe e o bibliotecário leva você até ela. Por quê? Porque a indústria ficava um pouco distante da nossa biblioteca física, então eu não tinha limites. Eu trabalhava extramuros. Eu saía da biblioteca, deixava o estagiário lá e ia embora para a indústria. Aí nós tínhamos um carrinho biblioteca, eu tinha que usar aparato da indústria, capacete, aquelas botas, porque eu entrava dentro, num espaço mesmo de trabalho deles, da siderurgia, e era assim uma coisa meio chocante, porque muitas vezes a gente dizia, você é uma louca. Aí eu dizia, não, gente, eu vou quebrar essa dificuldade do trabalho e vou levar uma poesia. Ia lá na indústria, e era muito bem recebida, porque era um momento de relax para eles também, sabe? Talvez até eu, em vez de ajudar, atrapalhasse um pouco para a indústria, mas para eles era muito bom. E eu levava esse carrinho, chamado Biblioteca Itinerante do Trabalhador, que tinha 50 títulos, e eles podiam fazer empréstimos e levar para casa. Como eles não podiam ir na biblioteca, eu ia lá.
Aí eu estou no pátio da indústria, tem uma seta aí, eu estou lá no momento de oração deles, respeitando o momento dele, e depois eu fiz uma palestra sobre a questão da importância da leitura para o mercado de trabalho, que as pessoas às vezes deixam de ganhar uma oportunidade porque não lê um mural. E levei a biblioteca que eu falei para vocês, no carrinho, né? Foi o dia que a gente implantou. Então, assim, sempre tive muita receptividade por parte do trabalhador da indústria. Aqui é o público que eu falei agora há pouco, né? Sempre trabalhei com essa biblioteca aberta para todos, independente de ter meu filho deficiente, eu sempre pensei que a biblioteca é isso, é para todos. E nessa imagem vocês podem perceber, nas duas primeiras imagens são pessoas com Down, com deficiência e tem síndrome de Down, e todo mundo dizia, você vai ler para essas crianças, eles não vão entender nada. Se vocês visualizarem, eles estão olhando para mim, só tem um que está meio disperso, mas é um público, assim, que eu sempre gostei de trabalhar. Na imagem superior, à direita, é o nome desse menino, ainda me lembro, José, ele é deficiente visual, congênito, desde criança, e na última imagem, todas as crianças que estão comigo ali são autistas. Então, são experiências, assim, que a academia, ela possibilita a teoria, mas a prática é vivenciada assim. Aí foi outra loucura, eu levei a biblioteca para o parque de exposição da cidade, me chamaram de louca, mas eu confesso para vocês, o stand foi um dos mais movimentados, né? Eu não tenho muitas imagens, que eu perdi parte do arquivo, mas a gente levou e o espaço ficou bem legal, e foi uma ousadia que deu certo. Eu também fiz um pequeno curso de auxiliar de biblioteca. Aí essa história toda que eu falei para vocês agora, que tem um arquivo com, sei lá, não sei dizer a quantidade de imagens, eu tentei compilar, e aí vim embora do Maranhão para cá. Então eu fui para passar 3 meses, fiquei 10 anos e alguns meses no estado do Maranhão, do qual eu sou muito grata pelas experiências que eu tive, muito grata mesmo, fiz muitos amigos, mas eu voltei por questões pessoais, foi necessário. E aí, de 2004 até hoje, eu colaboro num grupo informacional das redes sociais, eu sou voluntária, eu trabalho com informação em saúde a respeito da doença rara que o meu filho tem, e eu sinto muito pertencida, assim, nesse lugar, eu tenho muito orgulho. E também criei a página Bibliotecária Itinerante, que hoje chama-se Oxente BiblioPB, se puderem seguir. Em 2016 eu fiz uma especialização, como a professora Luciana já falou, porque eu sempre tive essa preocupação em manter meu currículo atualizado, estando ou não no segmento de uma biblioteca física, porque eventualmente nós fazemos trabalho de normalização, somos convidados para algum curso, eventos, e aí nesse período eu decidi me estudar, então eu fiz essa especialização, foi muito bom para mim. Fiz vários cursos, aconselho vocês fazerem também, inclusive eu estou inscrita em 5 agora, todos ligados à questão da acessibilidade. Fui contadora de histórias, fiz um período de contação de história em escolas particulares e também fui voluntária, fiz mediação de leitura e da informação, fui voluntária em algumas escolas e creches aqui do bairro, eu moro no bairro Mangabeira, então teve um período que meu coração me pediu para fazer isso e foi muito bom. Mas não dá para a gente ser voluntária sempre, né? Temos contas a pagar, mas eu sou grata pelas experiências que eu pude obter. Também, com muita alegria, eu fui convidada várias vezes pela UFPB, né? Para colaborar dentro dos eventos. Então, em 2016, eu participei do EREBD com uma oficina, sempre voltada para uma área, uma temática que eu gosto muito, são as ações culturais em bibliotecas. Fiz bastante amigos, hoje tenho colegas da associação que foram alunos da oficina, tem uma colega do mestrado que também foi dessa oficina, então nesse período eu fiquei, 2015, 2016, fui para o UFRN também fazer uma oficina. Também tem uma disciplina chamada Fundamentos Políticos e Sociais da Ação Cultural em Biblioteca, que eu ministrei uma palestra-aula, tipo essa que nós estamos fazendo aqui, e foi muito interessante também ouvir os alunos fazer suas perguntas sobre essa questão das vivências, assim, é bem interessante. E aí, como a Luciana também falou, eu nessa continuidade, porque eu acredito não é o fato de você estar estudando, ou para uma curiosidade para vocês entenderem, eu me formei, eu levei 18 anos para entrar no mestrado, mas não porque
Porque não tentou. Não, eu nunca quis tentar. Luciana, professora, era uma pessoa que sempre dizia, olha, vai, você tem jeito e tal. Mas eu achava que não era o momento, queria vivenciar a área na prática. Até que chegou o momento, aí eu fiz a primeira vez a seleção do mestrado, passei, eu sou da linha de memória, e meu objeto de estudo está na informação dentro da literatura de cordel. Faço parte do grupo de estudos do professor Carlos Xavier, de Memória e Patrimônio, Memória Cultural. Sou estagiária na disciplina de Fundamentos da Ciência da Informação, que ele, inclusive, autorizou para que eu viesse conversar com vocês hoje, porque chocava o horário. E componho atualmente a diretoria de formação sociocultural da Associação de Bibliotecários da Paraíba. Estou nessa gestão com a presidente Gilvanédia, que é uma pessoa aguerrida, assim, tem uns ideais que eu me sinto muito bem representada e estou lá como colaboradora. A diretoria de formação tem uma parceria com a Amélia Teixeira, a professora Mel, e Tatiana Ortiz, que é bibliotecária e está fazendo pedagogia. Tem um biblioteco especial, que eu botei aqui a imagem, se vocês puderem ouvir, eu estou lá para me prestigiar. E é isso, gente. Eu sei que o meu trabalho, eu vou usar a frase de Madre Teresa de Calcutá, que me acompanha há muito tempo, é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Se puderem seguir as minhas redes sociais, eu estou no Oxente Bíblio PB, no Instagram e no Face. E me coloco à disposição para qualquer questionamento ou perguntas adicionais que queiram fazer, professora. Bem, muito obrigada, Ana Cleide, né, por essa fala que tanto nos emociona, pelo menos a mim, só de ver todo esse seu trabalho, essa sua trajetória, né, esses registros, eu me sinto muito emocionada e só tenho que parabenizar você por sua trajetória, né? Eu e a Ana Cleide somos contemporâneas do curso de graduação, né, em biblioteconomia, contemporâneas porque entramos juntas, né, nesse curso de biblioteconomia que nos apaixonou, né, pelo qual somos apaixonadas, cursamos várias disciplinas juntas, né, e nosso relacionamento, nossa amizade, né, dura até hoje, extrapolou essa situação de cursar a graduação em biblioteconomia. Mas ela está aqui hoje pela admiração que eu tenho pelo trabalho da Ana Cleide, por ela ser, né, essa bibliotecária inquieta, essa bibliotecária que faz questão de lançar luz para essa profissão, né, que muitos desvalorizam. E ela mesma, na sua fala, né, impecável aqui, contando suas ações, né, suas infinitas ações, né, ela falou, eu queria que o bibliotecário aparecesse, que as ações da biblioteca aparecessem, né, mesmo que muitos não lancem essa luz, mas ela mesma, enquanto uma profissional que tem o sentimento de afetividade e pertença à sua profissão, ela fez a diferença e continua fazendo, né? Prova disso são essas ações que a Ana Cleide trouxe. Então, certamente, a experiência da Ana Cleide, alinhada com tudo que vocês vão percorrer nesse curso, né, é uma luz, agrega valor para a formação de vocês. Né? Ela, de fato, está aqui essa noite porque é uma bibliotecária que inspira.